Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de palestras do Meio Ambiente Online. Bom, o Meio Ambiente Online ele é um programa de extensão do IFES de Vitória, e esse ciclo de palestras é uma atividades realizadas com protagonismo de nós alunos. As ações do programa elas se iniciaram em abril de 2020, né, em virtude da pandemia. E hoje nós estamos realizando a nossa palestra de número 38, né, a nossa 38ª palestra. E o tema é Internacionalização na pós-graduação, experiências e contribuições para o desenvolvimento da pesquisa. Bom, o programa ele é coordenado pelas professoras Mariângela Dutra e Fernanda Veronês, e atualmente conta com 2 alunas bolsistas. Sou eu, Liliane, eu faço Engenharia Sanitária Ambiental, e a Raquel, que é do Técnico de Meio Ambiente. Bom, as perguntas elas podem ser feitas aqui no chat do Meet. Nós normalmente fazemos a nossa palestra com transmissão no YouTube, mas houve um previsto e hoje nós estamos realizando ela pelo Meet. Mas aviso a vocês que essa palestra está sendo gravada e posteriormente ela será publicada no YouTube para que vocês possam ver novamente. O link de inscrição para a palestra de certificados, ele será disponibilizado no decorrer da palestra. Agora eu vou passar a palavra para a Shirley, ela vai mediar a nossa palestra hoje e ela vai passar a palavra para o Gabriel, que é o nosso palestrante. Desejo a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos. Antes de eu me apresentar e apresentar o Gabriel também, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Mariângela, né, e a Fernanda nos deram de trazer esse tema sobre internacionalização e apresentar não só para os nossos alunos, os alunos do nosso programa, né, mas apresentar para outros alunos também, tá? Eu sou Shirley, eu sou professora do IFES, da Coordenadoria de Eletrotécnica, e eu sou a atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Sustentáveis, e também orientadora do Gabriel. Tá? O Gabriel é o mestrando, lá do PPG-TEX, né, mestrado em Tecnologias Sustentáveis, e o Gabriel ele teve a oportunidade de participar do primeiro edital de internacionalização do PPG-TEX, e que foi o primeiro do IFES também. Foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que incentivou, né, que os programas de pós-graduação, eles possibilitassem, né, que os alunos pudessem se fazer essa mobilidade internacional. Então, foi lançado um edital, depois eu posso falar um pouco mais sobre esse edital, né, vou ter a oportunidade de falar um pouco mais, e o Gabriel foi contemplado. Então, eu vou passar a palavra para o Gabriel, porque a palestra é ele que vai conduzir, né, é ele que tem a nos dizer, inclusive eu também quero saber mais detalhes de como foi a estadia do Gabriel, como é que esse período que ele esteve fora, como isso contribuiu para a formação dele, não só na formação enquanto mestrando, mas para a vivência pessoal dele também. Gabriel, então, a palavra está com você, ok? Muitíssimo obrigado, professora Shirley. Enfim, primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Martins Souza, como já muito bem apresentado, eu sou engenheiro eletricista e mestrando do Programa de Tecnologias Sustentáveis, do IFES, e hoje eu vou estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência internacional vivida no Uruguai, nesse primeiro semestre desse ano. Então, a gente vai trocar uma ideia, basicamente, aqui sobre como é que foi a minha experiência no Uruguai e a contribuição que a gente teve para a minha pesquisa. Bem, para começar, o contato inicial da gente participar do processo de internacionalização foi feito com o lançamento do edital, e após lançar o edital, estava prescrito que a gente devia fazer o contato e buscar por a gente mesmo uma oportunidade fora do Brasil para poder realizar essa internacionalização. Então, a gente começou a procurar professores mundo afora, Brasil a parte do território brasileiro afora,
que estivessem próximos da gente e que a gente pudesse fechar uma parceria. E o professor que mais me chamou a atenção e que a gente fechou a parceria foi o professor doutor Federico Lecumberri, da Universidade da República, em Montevideo, no Uruguai, e ele é engenheiro eletricista, ele é professor associado da Universidade da República, e ele trabalha muito com as áreas de processamento de imagem, processamento de sinais, machine learning, computer vision e conhecimento teórico dessa parte de visão computacional. Bom, ele demonstrou bastante interesse na proposta do meu projeto, e aqui, de maneira bem resumida e bem simplificada, o meu projeto, a gente trata de análise de dados voltada a futebol. Então, eu busco, a partir dos dados de uma partida, os dados estatísticos de uma partida, analisar como é que foi o desempenho de uma equipe utilizando técnicas de aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial e questões ligadas a isso. E como todo bom uruguaio, torcedor do Nacional, e que tem um apego muito grande do povo uruguaio ao futebol, ele se demonstrou bastante interessado na hora simplesmente de ver o título do projeto. Ele já brilhou os olhos e já foi fisgado com essa ideia da gente trabalhar em cima disso. Então, ele demonstrou bastante interesse desde o início, e como professores co-participantes de reuniões que nós realizamos, primeiro por e-mail e depois por videoconferência para poder fazer explanação, para a gente se conhecer, mesmo que visualmente também, junto com a professora Shirley e com a professora Mariana, que é minha co-orientadora, estavam presentes outros 2 professores que foram bastante participativos e bastante importantes também nesse processo, que foram os professores Álvaro Gomes e o professor Guilhermo Carabarral. E nessa fotinha aí do lado está só uma amostra de como o professor Federico é uma pessoa muito querida. Isso foi durante um churrasco que nós realizamos no fundo da universidade. Nós juntamos todos os professores do corpo da engenharia elétrica e cada um dividiu uma partezinha ali de carne, e a gente assou um churrasco lá no fundo da universidade com todos os membros da FING, né, que eles chamam lá, que é a Faculdade de Engenharia. Pois bem, posterior a essas reuniões, a gente delimitou o que seria o meu plano de trabalho, ou seja, o que eu deveria fazer para poder estar lá no Uruguai enquanto eu estivesse lá no Uruguai fazendo o meu intercâmbio, e também precisava deste plano de trabalho uma anuência da universidade como se fosse uma carta de aceite. Então, a parceria foi fechada com a assinatura dos professores Federico, Guilhermo e Álvaro, para que eu fosse para o Uruguai no primeiro semestre deste ano, de março até julho, e o meu plano de trabalho, ele incluiu a participação em um taller de aprendizagem automático, que seria como se fosse uma matéria de machine learning que eles oferecem na universidade, revisão do estado da arte relativo a tecnologias de machine learning e aprendizagem automático para futebol e compreensão de estilo de jogo de maneira específica, ferramentas que são utilizadas também e bases de dados que podem ser trabalhadas para que a gente consiga atingir esse resultado alcançado. Então, a gente tem aí a nossa carta de aceite mostrada na apresentação e com um plano de trabalho definido. E é importante salientar também que, em especial no meu caso, e graças a Deus por isso, os professores e a universidade, eles deram total apoio. Então, o direcionamento de onde ficava a faculdade, contatos acerca de residências estudantis ou locais que eu poderia ficar, para eu poder fazer contato, conhecer as instalações, de como é que era, dúvidas que eu tive relativas a como é que é a cultura uruguaia antes de eu chegar lá no lugar, questão de valores, conversão de moeda, apoio para você fazer contas em bancos, processos internacionais de transferência de dinheiro. Os professores, eles deram total apoio para a minha estadia lá no Uruguai. A minha estadia lá em Montevidéu, ela ficou na região de Palermo, no bairro do Centro, que, mal comparando, seria mais ou menos uma região como se fosse Jardim da Penha, aqui em Vitória, tá? E que está próximo de tudo, basicamente, lá em Montevidéu. A gente está no centro de Montevidéu, próximo à Intendência de Montevidéu, próximo também à Rampla, que é a Avenida Costeira, que corta toda a orla de Montevidéu, e de que, só uma curiosidade, essa Rampla, que eles chamam lá, é a maior avenida costeira do mundo, que tem cerca de 25 quilômetros de extensão, que corta toda a costa de Montevidéu. Estava próximo da Plaça de Ramírez, também, que era uma praia bem famosa lá de Montevidéu, uma pequena praia, mas é bem famosa. E eu também estava próximo do campus da UDELA, da Faculdade de Engenharia, onde eu podia me deslocar a pé, andava por mais ou menos 2,5 km, e gastava em média de 20 a 30 minutos saindo de casa até a universidade.
Bom, destacando um pouco sobre a região de onde eu estava localizado na Avenida Maldonado, 1485, especificamente nesse ponto aqui, na residência Alto Palermo, residência estudantil, e nos arredores da residência estudantil, a gente tinha, primeiro, a Igreja Sagrada Coração de Jesus, que é a paróquia dessa região da capital de Montevidéu, onde ficava o colégio seminário, que, enfim, tinha regiões de estudo bíblico e tudo mais. Eu estava próximo também da Smart Fit Intendência, que é uma das sedes da Smart Fit lá em Montevidéu, que para quem gosta de ir para academia, eu estava muito próximo de uma academia, cerca de 4 quadras, eu caminhava mais ou menos 400 metros e já estava dentro da academia, então foi importante para mim, que é uma pessoa que gosta de frequentar a academia, seguir frequentando a academia lá. Eu estava próximo ao mirador da Intendência de Montevidéu, e a Intendência é basicamente o prédio da administração municipal. Então, tudo que é relativo a questões de cidadania, de legislativo, executivo, tudo pode ser resolvido nesse prédio, e no topo desse prédio a gente também tem o mirador da Intendência, que é um local onde você pode visitar de graça, gratuitamente, e você pode visualizar todo o ao redor de Montevidéu, que tem uma vista muito privilegiada de vários pontos turísticos que tem na cidade. É possível você ver as várias igrejas, o aeroporto, as regiões costeiras, as construções históricas que tem na capital. É bastante interessante, bastante bonito. Eu também estava próximo do supermercado Tata, que é como se fosse uma lojas americanas que tem lá no Uruguai. Além disso, eu estava próximo da Feira de Martes e Jueves de Salto. Martes e Jueves seria os dias da semana, que essa feira acontece às terças e quartas-feiras, sempre nessa rua, que era a rua de Salto, então estava muito pertinho ali de casa, e é uma feira bem ao estilo feira livre mesmo, várias barraquinhas com frutas, com carnes, e você encontra todo tipo de coisa nesse tipo de feira. Eu estava próximo também de 2 restaurantes que estavam basicamente na esquina da minha casa, de muito boa qualidade, que eu frequentava direto para poder me alimentar. E eu também estava muito próximo da Avenida 18 de Julho com a Constituinte, que seria, mal comparando aqui para a gente, um cruzamento entre a Avenida Vitória e Reta da Penha. A Avenida 18 de Julho seria a Reta da Penha lá para eles, e a Constituinte seria a Avenida Vitória, que é onde tem tudo estava ali na região de Montevidéu. Bom, na parte um pouco mais conceitual e um pouco mais técnica do meu trabalho, a matéria de taxera de aprendizagem automático, que seria, na tradução, seria uma oficina de aprendizagem automático, ela era constituída de 2 partes, sendo uma aula teórica, que era desenvolvida em um dia, e uma atividade prática de laboratório, e que depois podia ser levada para casa. As aulas teóricas, elas eram realizadas via Zoom, então o link era disponibilizado, a gente entrava e tinha uma dinâmica muito, muito fluida em relação a essas aulas teóricas. A gente podia fazer arguição ao professor a qualquer momento, todos os professores explicavam a matéria super bem, até para uma pessoa como eu, que não tinha tanta vivência de espanhol, conseguir compreender muito bem as aulas explicadas, certo? E a parte prática envolvia o laboratório, onde a gente recebia uma orientação de como que seria a resolução desse laboratório, e depois a gente já começava a descrever os códigos e a descrever a parte prática de fato, que era a ideia da aula. E a dinâmica é bastante diferente de tudo que eu percebi aqui no Brasil, principalmente por conta da língua, né, de que eu precisava prestar atenção, ler com bastante calma para poder entender tudo aquilo que era pedido durante o desenvolvimento das atividades práticas. Eu enfrentei um pouco de dificuldade nessa parte no início, mas depois, com o passar do tempo, eu já estava conseguindo pegar bem quais eram as ideias que eram para ser desenvolvidas durante as atividades em salas de aula. Mas, é claro, como um estudante estrangeiro que não tinha tanta vivência em espanhol, eu não ia conseguir dar seguimento como um aluno nativo e que já estava totalmente acostumado com a ideia de estudar numa universidade como a UDELAR, né? Além disso, também foi realizado uma apresentação para La Fin de Engenharia Elétrica, e essa apresentação ela foi intitulada como Seminário Futebol e Café, que eu, como bom brasileiro que gosta de tomar um cafezinho de vez em quando, levei um autêntico café capixaba lá para o Uruguai,
e eu presenteei meus professores com esse café, e durante uma das charlas que eu e os professores fizeram, a gente teve essa ideia de fazer essa apresentação, onde eu fiz essa apresentação para todos os membros do Departamento de Engenharia Elétrica e alguns externos também da comunidade acadêmica e da comunidade de futebol lá de Montevidéu, onde o principal objetivo foi a gente fazer uma apresentação pessoal, fazer uma apresentação do meu projeto, dos conhecimentos técnicos que eu havia desenvolvido, e trocar uma ideia com o pessoal ali, eu me apresentar de fato como um estudante que estava lá fazendo um intercâmbio. E como todo bom uruguaio gosta de futebol, eu fisguei eles quando eu comentei que eu sou natural de Nova Venécia e conheço o Richarlison, jogador hoje do Tottenham, e que já foi atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo. E outro ponto que eu utilizei também para poder fisgar a atenção deles foi de que o Romário, jogador ilustre brasileiro conhecido mundo afora, o primeiro gol dele foi justamente no estádio Zenor Pedrosa Rocha, na cidade de Nova Venécia. Então eu consegui pescar bem a atenção do pessoal lá ao citar esses dois fatos, e a partir daí a apresentação deu-se com um grande sucesso para todos os membros do departamento da engenharia elétrica e os externos. E só para citar alguns externos que estavam membros da comissão técnica do Clube Nacional de Futebol, que é o segundo maior clube lá do Uruguai, membros do setor de engenharia biomédica e de análise de dados de alguns clubes, e até um estudante que estava fazendo um estágio no Defensor, que é um outro clube do Uruguai também, que trabalha justamente com essa parte de análise de dados voltada a futebol. Além de todas essas apresentações que eu fiz, que foi para todos os membros do Departamento de Engenharia, a gente optou também por fazer diversas apresentações, diversos estudos, para que eu pudesse aplicar aquele conhecimento desenvolvido na matéria, no tacheiro de aprendizagem automático, para o meu projeto em específico. Então, a gente realizou alguns encontros, eu, o professor Federico, o professor Álvaro e o professor Guilhermo, e nesses encontros a gente abordou diversos aspectos relacionados ao meu tema de trabalho. Então, a gente buscou bibliografias e buscamos em como a gente aplicar a ideia de aprendizagem automático ao futebol. E dentre as apresentações que a gente desenvolveu, que constituía de um estudo teórico e de um estudo prático com implementação de códigos e compreensão de tudo que estava sendo desenvolvido lá, a gente fez uma apresentação do trabalho que eu havia desenvolvido até aqui, para a gente enxergar até que ponto eu estava e aonde a gente podia progredir. Um estudo de uma revisão bibliográfica também, para a gente entender como é que estava o meio acadêmico e como o mundo estava enxergando essas duas aplicações de futebol e aprendizagem automático. E depois a gente seguiu para a parte prática, onde a gente buscou entender conceitos de clusterização de jogadores e passes, para você entender algumas dinâmicas do jogo, alguns desenvolvimento de modelos do expected goals, aquele XG, que mede, digamos que, a qualidade da finalização que um jogador gerou, ou a probabilidade que eu tenho de marcar um gol dependendo de uma situação, e também alguns métodos de avaliação de jogadores, como descrição por estatísticas, como redução de dimensionalidade, para você compreender tipo de jogadores, e outros métodos que foram abordados. Então, além da oficina de aprendizagem automático, a gente também fez essas apresentações para poder aplicar o conhecimento de fato dentro do meu projeto. A minha presença lá dentro da coordenadoria da engenharia elétrica da UDELAR, ela se fez como eu estava presente no laboratório. E o laboratório, ele ficava dentro do corredor da coordenadoria de engenharia elétrica. E isso foi uma coisa muito interessante que eu achei lá, de que o corredor, ele é imenso, tem umas 20 salas mais ou menos dentro do corredor, e dentro desse corredor a gente tem lá os professores do setor de engenharia, os pessoal que faz parte do técnico administrativo, né, digamos assim, alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de pós-doutorado. Então, todo mundo dentro daquele corredor ali tem essa vivência. Então, a gente tinha diversos alunos de graduação frequentando as oficinas, que estavam muito próximas da sala dos professores. Então, se eu quisesse comentar com alguma coisa ou tirar alguma dúvida com o meu professor, como vocês podem ver nessa imagem da direita aí, eu estava numa salinha que estava do lado da sala do meu professor. Então, eu levantava a mão, fazia um sinal para ele, fazia assim um outro sinal como se a gente tivesse que conversar alguma coisa. Imediatamente eu levantava, ia à sala dele, a gente já discutia, ou eu tirava alguma dúvida, ou eu mesmo tirava uma dúvida com os meus próprios colegas de laboratório. Então, a interação que a gente tinha dentro da coordenadoria com todos os professores
ela era algo bastante positivo, tá? Muito, muito, muito positivo. E na foto da esquerda, aí, eram os meus colegas de laboratório que estavam comigo lá, e essa foto aí foi tirada quando a gente foi fazer a minha despedida, quando eu estava logo nos meus últimos dias de voltar aqui no Brasil. Aí, da esquerda para a direita, a gente tem o Máximo, o Santiago, o Camilo e a Romira, que eram os meus colegas de laboratório. E só uma curiosidade aqui, como brasileiro que gosta muito de futebol e como os uruguaios também gostavam muito de futebol, eu estava lá no Uruguai na época que estava acontecendo as duas competições, a Eurocopa e a Copa América. Então, no quadro ao fundo que está destacado aí, são todas as partidas realizadas durante a Copa América e a Eurocopa. A gente ia anotando os resultados, colocando tudo direitinho, fazendo um acompanhamento de como que foi toda a competição, e todo mundo que passava em frente ali ao laboratório olhava esse quadro e conseguia acompanhar como é que estava o desenvolvimento dessas duas competições que estavam na época. Bom, passada essa parte um pouco mais técnica, que nem foi tão técnica assim, falando agora um pouquinho das minhas experiências pessoais, eu posso descrever para vocês que a minha experiência em Montevidéu, ela foi a melhor experiência cultural que eu tive na minha vida. De uma pessoa que falava muito mal aquele portunhol quando chegou lá em Montevidéu, mas que teve a vontade de aprender um pouco mais da língua, mergulhar de fato na cultura do país, até porque foram 6 meses que eu fiquei lá, então eu tive que mergulhar na cultura e me acostumar com costumes, ao clima, a maneira como eles enxergam a vida, e as leis que você tem lá também, que é tudo muito diferente aqui no Brasil. Então, assim, foi uma experiência muito, 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 muito enriquecedora. Nas fotos aí que a gente tem à esquerda, é uma visualização do pátiozinho lá da residência estudantil, onde o prédio laranja ao fundo é o prédio da intendência, e o topo lá é onde está o mirador, que a gente consegue ver toda a região de Montevidéu. E essa cúpula que está mais à direita é a cúpula da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que era a igreja que eu frequentava enquanto estava lá no Uruguai. E nessa fotinha aí mais à direita, é uma foto da rua onde eu ficava lá em Montevidéu, a Avenida Maldonado. E repare que tem uma arquitetura bastante simplista, assim, com vários pés de árvores que são colocados ao longo da avenida, e é bastante bonitinho, assim, sabe, de caminhar por essas ruas lá em Montevidéu. Foi uma experiência muito enriquecedora também de estar em uma residência estudantil. Nós éramos em 24 pessoas em uma residência com 7 quartos e 4 banheiros, era uma residência mista, então nós tínhamos convivência entre homens e mulheres, e o mais legal de que eu achei, pelo menos por minha parte, foi de que eu era o único estudante estrangeiro que não falava espanhol. Então tinha eu de brasileiro, uma paraguaia e todo o restante era uruguaio. E foi bom até nesse ponto de que, por não ter brasileiros ou pessoas que falavam português próximos de mim, eu tive que me forçar a aprender a falar o espanhol e desenvolver o hábito de falar espanhol com eles. Então aí estão alguns dos amigos que eu fiz enquanto eu estava lá no Uruguai, e todos eles eu guardo com muito carinho no meu coração. Como todos bons jovens, a gente vivia em uma residência com 24 pessoas, como eu já falei, e a gente aproveitava muito os nossos momentos para poder festejar, estar ali entre a gente. Então a gente se juntava, fazia pizza, preparava drinks entre a gente, juntava para poder assistir filme, a gente fazia várias coisas. Essas duas fotos que estão destacadas aqui, ó, essa daqui e essa daqui, foi uma noite que a gente preparou um churrasco, e eu, como bom barman que sou, eu preparei drinks com gin à base de suco de abacaxi, onde eu utilizei o próprio abacaxi como recipiente para poder servir. Então, estão as fotos aí de o drink servido nessa cumbuquinha de abacaxi junto com a galera lá do Uruguai. Além disso também, eu passei o meu aniversário lá no Uruguai, que eu faço aniversário dia 25 de março, né? A minha estadia foi de março até julho, então eu completei 27 anos lá, e aqui eu saí para comer com os meus amigos, para provar algo da culinária uruguaia, conhecido como tivito, que é como se fosse um sanduíche de churrasco, ao invés da carne que eles utilizam, e vai basicamente tudo nesse sanduíche. Vai a carne assada de churrasco, vai queijo, vai saladas especiais com alface, tomate, pepino, pimentão e acompanhamento com batatas fritas. E também para poder provar uma digna cerveja uruguaia, né? Essa Patrícia Lager, muito gostosa, por sinal, que a gente aproveitou enquanto estava lá. Como bom amante de futebol, eu também aproveitei para poder ir a estádios, e essa primeira foto aqui
é uma foto onde nós fomos ao estádio Alberto Franzini, é um estádio bem pequenininho que fica próximo ao UDELAR, à universidade, e nós acompanhamos a partida entre o time do Uruguai sub-20 e o time da Rússia sub-20, e aí estou eu com todos os meus amigos. E além disso, eu também tive a experiência de ir no estádio Centenário, e de que para todo fã de futebol é uma grandíssima experiência você ir no estádio Centenário, palco da primeira final de Copa do Mundo em 1930. Então, uma experiência mais pessoal que eu conto aqui para vocês é de que, ao entrar nesse estádio e ver o campo, as dimensões da arquibancada, como ele é um estádio muito bonito e como é um estádio muito histórico, a minha primeira sensação, a minha primeira ação foi eu sentar na arquibancada, dar uma respirada funda e ficar ali em silêncio durante uns 3 minutos, somente admirando ali onde eu estava e sabendo de que aquele local era um local histórico para a história do futebol e de que grandes partidas, grandes craques, grandes jogadores tinham pisado naquele gramado. E eu também tive a oportunidade de ir ao estádio Campeão del Siglo, o estádio oficial do Peñarol, um estádio belíssimo também, belíssimo, 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 e de que por todo o envolvimento que eu tive com os meus amigos lá, e por ser bastante apaixonado por futebol, eu acabei desenvolvendo uma torcida, um aficionamento, como eles dizem lá no Uruguai, pelo Peñarol. Então hoje eu posso dizer que eu sou torcedor do Fluminense, da Seleção Brasileira, do Real Madrid e do Peñarol. Além disso, conhecendo Montevidéu, aqui a gente tem uma foto da vista do mirador da Intendência, lá, de uma parte, onde a gente consegue observar a parte costeira e todos os prédios que tem nessa região de Montevidéu. É uma vista muito bonita e muito alta também, a gente consegue observar Montevidéu nos arredores em 360 graus. A gente tem também passeios que eu fiz para poder visitar a Praça da Independência, a Praça do antigo general Artigas, que foi o general histórico que conseguiu a independência do Uruguai, e aqui, nessa última foto à direita, a porta da cidadela do forte do general Artigas, que é um monumento histórico, onde todos os soldados ficavam concentrados na época, e aí o forte foi demolido, só que a porta foi preservada, e aí agora a gente tem uma praça colocada, e reparem bem na roupa que eu estava usando, uma camisa da seleção brasileira, shorts e chinelo, porque o clima ainda estava gostoso nessa época. E vocês vão ver o contraste com agora. Na verdade, agora não, nos próximos slides, na verdade. Além disso, eu tive a oportunidade de visitar o Banco da República, o banco oficial lá do Uruguai, onde ficam as reservas do Tesouro Nacional, onde estava sendo exposto a Copa América, a taça da Copa América, a oficial, dentro desse banco. E nessa foto mais à direita aqui está a Fonte dos Enamorados, ou Fuente dos Enamorados, onde vários casais vão lá e pegam um cadeado e travam nessa fonte meio que de uma maneira para selar o amor deles, para trancar o amor deles, para que eles nunca se separem. É bastante conhecida e, na verdade, é conhecida como a esquina mais famosa de Montevidéu, a esquina que contém essa fonte. E agora sim eu destaco a relação, a roupa que eu estava usando e a discrepância que eu tenho entre essa roupa aí e essa daqui. Porque essa roupa aqui eu estava utilizando quando estava fazendo muito, mas muito, mas muito frio lá no Uruguai. O inverno no Uruguai é bastante rigoroso para uma pessoa que está acostumada a viver, principalmente aqui em Vitória, que faz bastante calor. Eu cheguei a pegar temperaturas de 0 graus com sensação de -4, -5 graus. Então eu tinha que me vestir assim para poder estar minimamente confortável e de maneira elegante até também para poder sair e conhecer Montevidéu. Então a gente tem aí fotos de conhecendo monumentos históricos em Montevidéu, no que eles chamam lá de Ciudad Vieja, que seria a parte antiga de Montevidéu, junto com a Catedral de Nossa Senhora de Jesus, com a última foto aí mostrada do altar da Catedral de Nossa Senhora de Jesus. Alguns pontos da culinária uruguaia, que é bastante diferente da nossa. Eu senti bastante falta do arroz com feijão, tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz ao voltar para o Brasil aqui foi comer um belíssimo arroz com feijão, mas é uma culinária muito boa, que eles comem muita carne, muita massa, muitas saladas também. Então, são culinárias bastante variadas e bastante gostosas, tá? E muitos amigos que deixaram saudades lá no Uruguai. Essas fotos aqui foram tiradas na minha despedida, quando a gente saiu todo mundo para poder se divertir
E eu iria embora no outro dia, lá do Uruguai. E destaque aí no meio, uma companheira que eu encontrei lá no Uruguai, a Gabriela, que é brasileira, e que nós fizemos uma amizade muito forte, muito boa, e que eu guardo ela com muito carinho no meu coração. Mas eu guardo todos os meus amigos no coração, e eles pretendem vir aqui, a Vitória, vir aqui ao Brasil me visitar algum dia, eles já me prometeram já. E aos amigos que ficaram lá em Montevidéu, de uma experiência inesquecível, de uma experiência muito boa, muito enriquecedora academicamente, profissionalmente, pessoalmente, até financeiramente, de conhecer como são as dinâmicas em outro país, foi algo muito, 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 muito satisfatório, e fica o meu muito obrigado a Montevidéu, ao Uruguai e ao programa de internacionalização de poder ter me dado essa oportunidade. E é isso. Ok, Gabriel. Tem algumas perguntas, né, que foram colocadas no chat, e eu vou ler, né, algumas também eu vou fazer até uma participação para ajudar na resposta. Então, vamos lá. Parabéns, comentário da Fernanda Veronese. Parabéns pela apresentação, Gabriel. Com quanto tempo de antecedência você aplicou o projeto e qual conselho você daria para quem tem interesse em aplicar para uma experiência como a sua? Aí, assim, Gabriel, antes de eu passar a palavra para você, eu só queria fazer uma complementação, não é complementação, né? Mas trazer uma informação, é que, como vocês perceberam, o Gabriel gosta muito de futebol. Ele não gosta pouco, ele gosta muito de futebol. E ele arrumou 2 orientadoras, porque sou eu e a Mariana, ele tem 2 orientadoras. E, assim, o nosso conhecimento de futebol é quase que nenhum, né? A gente sabe que tem uns times lá que jogam cada um de um lado, então tem que fazer gol contra o outro, mas a gente não entende muito de futebol, né? E a proposta do trabalho do Gabriel é apresentar ferramentas que vão auxiliar em temas relacionados ao futebol. E a orientadora dele, a Mariana, que inclusive está aqui também, está participando, né? Está nos assistindo, ela, antes mesmo do edital de internacionalização, a Mariana ela já tinha visualizado, de repente, uma parceria com professores aqui da América do Sul, né, que pudessem nos ajudar, né, ajudar na pesquisa do Gabriel e nos ajudar também, né? Homens, pessoas que também conhecem futebol e pessoas que têm experiência no tema do trabalho do Gabriel. Né? Então, o Gabriel bem colocou que ele fez uma pesquisa e chegou até o professor Federico Lecumberri, né, que é conhecido como Fefo, e a professora Mariana, ela conseguiu estabelecer essa parceria. Né? Ela já havia estado lá no Uruguai um tempo antes, não por ocasião do trabalho do Gabriel, mas por outro propósito, e fez contatos lá, e esse contato que ela fez a meia ponte, né, com esse professor Federico, e foi daí que surgiu a conversa. Então, assim, já tentando responder a pergunta, tá? Eu posso até repeti-la aqui. Com quanto tempo de antecedência você aplicou o projeto? Eu entendo que é aplicar para o edital de internacionalização, né? Assim, eu entendi dessa forma. Então, ó, com quanto tempo de antecedência você aplicou o projeto e qual conselho você daria para quem tem interesse em aplicar para uma experiência como a sua? Com o tempo, Gabriel, você foi em março, mas a gente começou a parceria, a conversar mesmo, foi final, né, final de 2023, né? Acho que talvez outubro, novembro, que a gente começou a fazer as primeiras reuniões, fizemos reuniões online com os professores lá, então pensamos um plano de trabalho e talvez uns 4 meses antes, você lembra, Gabriel? A gente começou a fazer contato com os professores, se não me falha a memória, no final de agosto, e
A gente já tinha o interesse de fechar essa parceria, né? E a carta de aceite, aquele plano de trabalho, ele foi enviado para a gente no dia 30 de outubro de 2023. Uhum. Então, a aplicação do edital, ela foi feita depois que a gente conseguiu essa carta de aceite, que foi no dia 30 de outubro de 2023. Então, contando aí de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, mais ou menos com uns 5 meses de antecedência. Só para fazer aqui uma contribuição, apesar de que o Gabriel ter ido só em março desse ano, mas o edital de seleção ele aconteceu em setembro. Tá? Sim, importante. Mas antes do edital, a gente já havia começado a tentar estabelecer essa parceria. Tá? Então, foi feito com antecedência. Bom, eu acho que foi respondida. Então, qual o conselho que você daria para quem tem interesse em aplicar por uma experiência como a sua, Gabriel? Qual conselho? O conselho que eu daria é: tente se planejar muito bem no aspecto financeiro, do quanto você vai gastar lá, do quanto você tem disponível durante todo o período que você vai estar lá, porque as coisas lá no Uruguai são bastante caras comparado aqui no Brasil. E também não vá com aquele portunhol que a gente fala muito aqui no Brasil. Tente ir com uma noção básica de espanhol, porque existem muitos falsos cognatos, eles falam bastante rápido lá, então às vezes é difícil a gente entender de primeiras. Então, o conselho que eu daria é: se planeje financeiramente e já vá com essa coisinha do espanhol já um pouco mais destravada, porque chegando lá você vai conseguir aprender e desenrolar muito bem o espanhol. E o Gabriel está falando, pensando na experiência no Uruguai, né? Sim, Mas sim, sim. O edital de internacionalização, mobilidade, você pode ir para outros países, tá? Então, tem que ver sempre, pesquisar um pouco antes o país que deseja se mover, né? Fazer mobilidade e se preparar financeiramente mesmo. Tá? E depois, no final, eu vou falar um pouco mais sobre esse edital e talvez valores, né, para quem tiver. Eu não sei se o público aqui tem algum, acho que são alunos da pós-graduação, né? Então, os programas eles vão agora no futuro recente, eles vão começar a lançar editais de mobilidade. Então, eu posso, de repente, falar um pouco mais sobre questão de valores, enfim. Mas se preparar, né, Gabriel? Tem sempre que se preparar. Bom, Liliane perguntou para você, Gabriel. Gabriel, como você se adaptou à cultura do Uruguai e quais foram os principais desafios que enfrentou como estudante estrangeiro? Então, como você se adaptou e quais foram os principais desafios? Bom, eu cheguei lá falando muito pouco do portunhol, como eu comentei. Eu falei com eles, com os meus colegas, principalmente, que eu tinha um convívio lá na residência estudantil, que eu era brasileiro, falava muito pouco espanhol. Então, eu conversava muito com eles e eu buscava muito aprender a falar espanhol mesmo. Então, eu diria que a minha adaptação à cultura uruguaia aconteceu enquanto eu estava lá na residência, conversando com os meus amigos e aprendendo sobre a maneira que o Uruguai falava o espanhol e os dialetos, as línguas que eles têm específicas lá entre eles. E o principal desafio que eu enfrentei como estudante estrangeiro foi acompanhar as aulas em espanhol e acompanhar principalmente a resolução das oficinas, as práticas que a gente fazia nas aulas de aprendizagem automática. Porque falar é uma coisa, você ler em espanhol é outra coisa completamente diferente, e você escrever em espanhol também é outra coisa completamente diferente. Tanto que diversas apresentações que eu fiz para os professores, eu cometi algumas gafes, cometia alguns erros na hora da tradução, na hora de escrever alguma palavra, e que é completamente normal. Eles compreenderam e foram muito, muito compreensivos em relação a isso. Uhum. Bom, vou aqui a próxima pergunta. Gabriel, é da Mariângela a pergunta. Gabriel, como estavam acontecendo campeonatos? Você conseguiu ver a aplicação da sua pesquisa e como ela pôde contribuir para a área? Então, assim, o fato de estar acontecendo campeonatos, né, e você acompanhar os campeonatos, você conseguiu ver a aplicação da sua pesquisa e
E como é que essa observação contribuiu para a sua área? Não só lá no Uruguai, como aqui no Brasil também, a gente consegue perceber a aplicação da minha pesquisa, mas lá, de maneira especial, eu pude acompanhar mais de perto a maneira de como o povo latino, a parte do Brasil, eles conversam sobre futebol, eles comentam sobre futebol. E, para mim, na minha humilde opinião, lá eles escrevem sobre futebol de uma maneira muito mais simples, muito mais didática, muito mais de fácil compreensão do que a gente conversa aqui no Brasil. Então, qualquer pessoa lá consegue fazer diversas analogias com situações do dia a dia, consegue pensar sobre futebol de maneira muito mais fácil, porque é algo que está muito intrínseco à cultura do Uruguai. Em relação, de fato, à aplicação da minha pesquisa, lá eu estava numa residência estudantil com vários torcedores do Peñarol e do Nacional, e que juntavam para poder assistir as partidas e tal. E tinha um estudante em específico que ele estava fazendo o curso de bacharel em periodismo esportivo, que lá existe uma faculdade de jornalismo esportivo. Então, quando a gente ia assistir os jogos, eu e ele, a gente sentava, a gente discutia, a gente abria os aplicativos de estatística, a gente conversava sobre as possibilidades que tinha. Algumas coisas que eu desenvolvi durante o meu trabalho também eu apresentei para ele, ele achou resultados interessantes. Foi uma experiência muito boa com o Bruno, até Bruno, o nome dele. Então, as aplicações que eu pude ver enquanto eu estava lá no Uruguai foram bastante satisfatórias, e também, principalmente, ver a vivência de como um povo que não é o brasileiro enxerga como que é o mundo sobre futebol. Foi muito interessante nesse aspecto. Ainda a Mariângela perguntando, Gabriel, Uhum. você poderia falar um pouco sobre o processo de submissão da sua candidatura, dificuldades, já que temos um edital em aberto? Bom, acho que a principal dificuldade que a gente teve foi em relação ao tempo mesmo de execução do edital, onde a gente precisava da carta de aceite, então a gente teve que fazer o contato com a universidade o mais rápido possível, ajeitar as reuniões, acertar o plano de trabalho e definir todos esses detalhes para obter essa carta de aceite e depois fazer a inscrição. Então, o que levou mais tempo mesmo foi fechar essa parte mais burocrática com a UDELAR, fazer as reuniões com os professores, obter a carta de aceite, o plano de trabalho, com tudo aquilo que a gente iria desenvolver. Essa foi a parte mais difícil, assim. Mas não é que foi difícil de trabalhosa, foi difícil porque demandou muito tempo na hora de realizar essa etapa. Realmente, a parte mais difícil para quem quer submeter o edital de internacionalização é justamente estabelecer a parceria, porque não basta só nós aqui do Brasil, né, o orientador e o orientado, ter a intenção de ir. Precisa ter uma universidade que aceite, precisa ter professores que vão tutoriar, acompanhar esse aluno lá. Então, a parte mais difícil realmente é estabelecer essa parceria. Tá? Bom, o tempo que o Gabriel ficou lá foi muito baseado também no recurso que tínhamos disponível. Então, já que foi a pergunta aqui do edital, agora, recentemente, a PRPPG, ela divulgou o edital. Todos os programas de pós-graduação, estrito sensu, né, do IFES, eles receberam uma quantia, que é R$25 mil, e cada programa, ele distribui esse dinheiro da forma que ele achar mais conveniente. Ok? Então, podem ir professores ou podem ir alunos do programa. Tá? E fica a critério de cada programa definir. Bom, então, a gente sabia que o máximo de recurso que o Gabriel teria seria R$25 mil, né, porque a gente abriu a oportunidade para 2 alunos e acabou que só o Gabriel se inscreveu. Né? Então, assim, não era muito conhecido ainda, foi o primeiro edital do nosso programa, então acabou que a divulgação, né, as pessoas foram meio que pegas de surpresa. Então, por isso que eu agradeci no começo essa oportunidade de falar aqui, né? Então, é muito bom a gente falar, e quem está assistindo agora e tiver interesse em participar, já ir se organizando, né? Porque quem sabe da próxima vez a gente consiga mandar não só um, mas dois
alunos. Infelizmente, assim, os recursos, eles são limitados, né? O recurso ele tem que ser dividido para toda a instituição do IFES, então cada programa recebeu esse valor de R$25 mil. Agora, novamente, o valor se manteve. Então, tudo tem que ter um planejamento. Então, para onde vai, né? Dado o custo de vida do local, destino, pensar, planejar o tempo que é possível ficar, porque pensando exatamente nesse recurso. Tá? Então, só complementar, a maior dificuldade é estabelecer as parcerias e depois se organizar, né, com os recursos que tem, para também não passar aperto, né, quando estiver lá fora. Uhum. Vou passar para a próxima pergunta. Você quer complementar, Gabriel? Só descrever mais ou menos o que foi os meus gastos lá no Uruguai. Dos R$25 mil ficaram R$3 mil para passagem, deslocamento, ida e volta, de Vitória a Montevidéu e Montevidéu a Vitória, com conexões. Foi R$7 mil de estadia durante esses 6 meses, e os outros R$15 mil para poder gastar lá, com alimentação, com deslocamento, transporte e todos os outros itens elencados no edital. Uhum. Ok, vou passar para frente, porque a gente já está com o tempo, né, que está... Fábio Ferraz fez a pergunta. Quais foram os principais marcos alcançados com a sua pesquisa no Uruguai? Eu diria que o principal marco foi o desenvolvimento, na verdade o desenvolvimento não, foi a utilização de uma técnica específica, o PCA, que entregou para a gente um resultado bastante esclarecedor sobre aquilo que eu queria analisar, de um aspecto mais técnico. Mas o que para mim, de maneira pessoal, foi mais interessante eram justamente aquelas conversas que eu tinha com os professores em relação à aplicação da ideia de conhecimento de aprendizagem automático voltado ao meu tema. Aquelas explicações, aquelas charlas que eu comentei que a gente fez. Porque eram ali, basicamente, 3 engenheiros conversando sobre futebol e aplicação de engenharia em futebol. Olha que maravilha. Então, esse que foi, para mim, o principal marco. E conseguir elucidar todos esses conhecimentos, que para mim foi muito boa essa experiência de eu conseguir concatenar os conhecimentos que eu tive com a ajuda desses outros professores lá, que tinham um pouco mais de experiência com o futebol, comparado às professoras Shirley e Mariana, e que me deram essa visão um pouco melhor para poder trabalhar com o futebol. Vamos lá, a Maria Clara perguntou. Boa noite, Gabriel. Eu tenho uma dúvida. Como você avalia as condições sanitárias no Uruguai? Você diria que são parecidas com as do Brasil ou mais avançadas? Condições sanitárias, eu diria que está bastante parecido aqui com o Brasil, na realidade que eu vivi em Montevidéu, é claro. Por eu estar na capital, por eu estar no centro, eu tinha água encanada, a gente tinha recolhimento de esgoto e tratamento de esgoto. Por lá ser um país com regime de inverno que é um pouco mais rigoroso, a gente tinha água quente nos chuveiros para poder tomar banho, utilizando o método de calefão para poder esquentar a água. A gente também tinha água quente nas torneiras das pias, do banheiro, da cozinha. Então, as condições sanitárias lá são muito boas, e por conta de situações locais, principalmente de clima, eu diria que nesse aspecto é até mais avançado que aqui no Brasil. Mas é porque aqui a gente não tem esse tipo de problema, né, com o inverno rigoroso. Bom, agora eu queria pedir a participação da Mariana, que é a outra orientadora do Gabriel. Mariana, eu sei que você está um pouco gripada, você acabou colocando aí, não foi uma pergunta, mas um texto no chat, e eu gostaria que você falasse, se você sentir a vontade para falar. Tá bom? O seu microfone está aberto. Não, eu sei, eu vou entrar aqui, só um minutinho. Gente, a Mariana é a outra orientadora do Gabriel. Olá, professora. Oi, gente, boa noite. tudo bom? Boa noite. Boa noite. É muito bom, né, poder estar aqui participando e compartilhando com vocês a experiência do Gabriel. Como a Shirley comentou, e o Gabriel também, né, essa parceria acabou nascendo de um outro projeto, que eu já tinha contato, que no ano passado, em abril do ano passado, eu estive na Aldelar, trabalhando na construção de um outro projeto internacional. E daí, quando surgiu a oportunidade, a gente começou a verificar alguns perfis de professores que se enquadrariam, né,
no trabalho do Gabriel, desses perfis, ele se interessou pelo do Federico, e a partir do contato que eu tinha com a Aldelar, a gente conseguiu essa parceria, né, para o Gabriel poder ir. No entanto, eu falo agora em nome também do NRI, que é o Núcleo de Relações Internacionais do Campus Vitória, e também ouso, né, falar em nome da Arinter, que é a Assessoria de Relações Internacionais do IFES, e caso vocês tenham interesse, vocês visualizem, né, vislumbrem alguma universidade, algum lugar onde vocês possam desenvolver o trabalho de vocês, possa agregar o trabalho de vocês, independente de docentes ou discentes, nós podemos construir essa ponte também, né, via tanto o Núcleo de Relações Internacionais quanto a Arinter. Então, nós estamos à disposição para ajudá-los. A gente já tem, desse contato que eu tive com a Aldelar no ano passado, a gente tem construído, está buscando construir um acordo de cooperação que está em vias de ser assinado. E a gente tem outros também, com a América Latina, a gente assinou recentemente um acordo de cooperação com a UNAL, da Colômbia, a gente já tem, se eu não me engano, com uma do Chile também. Então, existem contatos, tá? Busquem essas informações, mas as coisas elas não nascem de um dia para o outro, então é importante não deixar para cima da hora. O edital ele tem um prazo, né, de submissão já com a carta e com o plano de trabalho que é construído já em conjunto com a universidade. Então, quem tem interesse já começa a buscar, já começa a olhar. Caso a gente não tenha contato ainda com a universidade, busquem a Arinter, busquem o NRI, que a gente consegue ajudar vocês, tá bom? E, Gabriel, parabéns, né, pela troca de experiência, né, por poder passar essas informações. Eu acho que isso é importante até para poder incentivar que mais pessoas possam fazer esse movimento, né, de mobilidade acadêmica e de que a gente consiga fortalecer a cultura de internacionalização aqui no Campus Vitória, né, e no IFES como um todo, tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigada, Mariana, pela participação. Bom, não temos mais perguntas. Tem alguns minutinhos ainda, né, Mariângela? Liliane, quem está organizando aí o tempo também. Por enquanto, não temos mais perguntas, mas acho que temos um tempinho para, se caso alguém queira fazer alguma. Só fazer um comentário, Shirley. Os acordos de cooperação do IFES, eles estão todos na página da Arinter, tá? Então, lá na página da reitoria, né, a página principal do IFES, que é o ifes.edu.br, lá na página tem o link para a Assessoria de Relações Internacionais, e lá tem todos os acordos de cooperação que o IFES tem assinado com outras instituições. Mariana, também o contato do NRI no campus, se alguém se interessar, se alguém quiser fazer esse contato, seria com você, com outra pessoa, como buscar esse contato, né? Essas informações. Sim, o NRI tem um e-mail, né, que é nri.vi@ifes.edu.br, e além disso, cada programa de pós-graduação tem o seu representante. Então, eu sou a coordenadora, mas o PPG-Tex tem um representante que é a Jaqueline, se eu não me engano. Sim. É isso, Mariângela, né? Isso. Você é da engenharia ambiental. Isso. Então, tem a Jaqueline. Podia colocar o link, o endereçozinho ali embaixo no chat, que aí o pessoal que quiser... Eu tô no celular, então... não, então tá. A gente coloca depois, a gente divulga. .pi@ifes.edu.br. Pronto. Eu não consigo olhar agora qual é o site da Arinter para poder passar para vocês diretamente, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail do NRI, entrar em contato com a Jaqueline também, que ela tem contato direto comigo, e a gente tira dúvidas de vocês também. E, pessoal, sexta-feira tem uma palestra, né, no IFES sobre questão de visto para os Estados Unidos, a palestra também que vem via Arinter e NRI. Então, quem tiver interesse e que puder participar, vai ser sexta-feira, às 14h. As inscrições estão dentro da programação da semana de aniversário do IFES.
E lá vem o pessoal do consulado dos Estados Unidos para falar sobre tirar dúvidas, né, sobre o processo de visto, tá? Obrigada pela lembrança, Mariana. Tudo a ver com a palestra de hoje. Sim. Bom, Mariângela, encerramos aqui as perguntas. Bom, vamos partir agora então para o encerramento da palestra. Eu gostaria de agradecer ao Gabriel por compartilhar essa experiência que ele teve lá no Uruguai. Foi bem incrível. Agradecer a Shirley também por mediar essa palestra, trazer essas perguntas que foram feitas ali no chat para a gente. A Mariana também por contribuir, falar um pouco sobre esses editais aí que estão abertos. E, gente, gostaria de pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, que lá a gente posta, né, as nossas atividades. E qualquer dúvida, pode tirar por lá mesmo. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. O link para receber o certificado ele vai ficar aberto ainda por alguns minutos. Então, se você não escreveu, não colocou seus dados lá, ainda dá tempo. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada, Muitíssimo Gabriel. obrigado.